Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do NPcast. O NPcast que você já sabe, você que nos acompanha há muito tempo aqui, sabe que é um lugar onde a gente fala sobre empreendedorismo, sobre evolução de vida, sobre mentalidade, sobre espiritualidade, sobre N cenários. E eu trago pessoas que fizeram ou fazem parte da minha vida em algum segmento, em alguma área, seja por uma palavra, seja por um conselho e seja talvez por muitas vivências que nem a pessoa que tá aqui hoje. Bom, mas antes de mais nada, se você tá vindo aqui pela primeira vez, eu já quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, deixar um comentário aí também, porque isso é uma troca que a gente faz. Eu venho aqui, trago conteúdo para você, você vem de fora, coloca coisa aqui para dentro e a gente vai todo mundo evoluindo junto. E se você tá escutando isso através do Spotify, clica no coraçãozinho aí, porque todas as vezes que sair um episódio novo, você vai ser notificado aí na tua plataforma digital, beleza? Bom, vou começar aqui então a falar hoje sobre o NPcast, sobre quem tá aqui, e é um cara muito importante na minha trajetória, é um cara que a gente tem várias histórias e que algumas vão ter que provavelmente ficar para um próximo episódio, porque senão vai tomar tempo, a gente vai ficar aqui infinito. Mas é um cara que eu tenho o máximo respeito, é um grande amigo, eu considero um irmão, e na própria Bíblia fala, né, amigos mais chegados que irmãos, e esse daqui eu tenho certeza que a gente tem uma trajetória de evolução muito bacana, porque nós um dia estávamos andando de busão junto e, tipo, hoje começamos a desfrutar de várias coisas e tivemos a oportunidade de conhecer a Europa junto. Então, isso é uma história muito da hora. Eu tô com ele aqui, que é arquiteto, é sócio da LL, Arquitetura e Construção, que esse cara tá enjoado pra caramba. Já tem mais de 50 obras entre públicas e privadas. O cara que tem um conceito financeiro, de mentalidade, de construção na cidade de Santos, um absurdo, não só em Santos, mas na Baixada Santista. E hoje eu tô aqui com ele, meu grande amigo, meu irmão, Leonardo Lameira. Seja bem-vindo ao NPcast, meu garoto. Porra, um puta prazer estar aqui. Sem brincadeira. Tudo que tu falou já é comprar teu treinamento. Cara, não, primeira coisa, de verdade, já pensou na nossa vida lá atrás, rapidinho, antes da gente começar legal? Mas a gente imaginou esse momento aqui, é da hora, né, de ver, né, cara? Não, é legal essa evolução e poder estar, tipo, num podcast, hoje conversando com você, num negócio que é seu, que você criou 100%. Falando da tua empresa. É bizarro. Não é loucura? É bizarro. Não é loucura. É bizarro. A gente vai... Eu vou pedir pra você se apresentar pra galera do teu jeito, mas a gente passa por um circuito que é o passado, presente e futuro. Pra você contar um pouco da sua trajetória, porque a ideia realmente é potencializar aquele jovem, aquela pessoa que tá parada, ou não sei se não é mais jovem, mas não quis trabalhar até agora. Então, pra ele se tocar, que ele precisa se movimentar. Empreendedorismo é isso, e as pessoas pensam assim, eu quero vender coisas pra alguém, mas calma, você não tá ensinando as pessoas a gerarem dinheiro. Então, por isso que eu gosto de compartilhar, e eu sei o quanto você trabalha também, então com você eu posso ter muito mais essa liberdade. Mas, mano, se apresenta pra essa galera então aí. Essa câmera é tua, tá eu contigo. Sou Leonardo, ele já disse, sou arquiteto, sou natural de Santos. Logo, minha infância foi no interior de São Paulo, em Santa Lúcia, do lado de Araraquara. Já vamos entrar logo nas finanças, né? Minha mãe praticamente me criou sozinha. A gente estava com problemas financeiros aqui, foi para Santa Lúcia, que acabou sendo um refúgio lá, onde mora a família por parte de vó, né? E também passei a infância lá, acabou não tendo serviço para minha mãe volta para Santos, a gente começou a morar de favor, né, na casa da minha tia, e minha mãe começa a trabalhar como empregada doméstica numa casa de uma outra tia por parte de pai, para me sustentar, né? Então, e foi boa parte da minha infância aqui em Santos assim, né? Agradeço, tipo, demais a minha tia, minha família, parte de pai, parte de mãe, pessoas que contribuíram, assim, pra gente se sustentar, cara, de verdade. Não, mas, tipo assim, que nem, eu falo porque eu também estudei escola pública a vida inteira e sei que você também. Quando você chegou aqui na Baixada Santista, como que foi pra você, tipo, esse impacto pensando no adolescente ali, no jovem ali, né? Tava com quantos anos? Eu devia estar com 9, entre 8 a 9 anos. Não tinha muito entendimento das coisas, né? Não Só tinha, queria mas... soltar a pipa e... É que você interior, você tá com a família o tempo inteiro, né? E uma cidade de Santa Lúcia tinha 8 mil habitantes. Nossa, é muito pequenininha, né, mano? Quando você vem pra cá, né? A gente morava em São Vicente. E você não tem malandragem. E quando eu também estudei escola pública lá e aqui. Então, é outro mundo, cara. Sério mesmo? É outro mundo. Mesmo os dois sendo escola pública, tipo, é um rolê e o outro é outra criação. Você não tem mais a sua identidade de lá,
né? Você tem que aprender a se virar, né? Então eu lembro que no início, briga na escola, apanhava. Foi caos, cara. Foi caos. Por isso que tu tá com essa cara batida aí. Não, tô brincando. Ô, mas quando você... Beleza, aí você já tá falando... com 9 anos, tu tá falando de que série aí? Já não me recordo mais. Mas enfim. Aí você pega... Cheguei aqui com 9 e nunca mais saí, né? Já permaneci aqui. Com cascudo, né, você se torna, e outras realidades você começa a participar, né? E aí isso entra, né? Por isso que eu falei do financeiro, que você começa a entender sobre o mundo de uma forma de tipo, pô, aí você começa a ter contato, pô, por que eu moro nesse lugar, nesse bairro, né? É isso aí. Porque se fosse no interior, talvez eu acharia isso normal, comum. Sim, entende? Quando você vem pra cá, você já... Pô, mas o fulano na escola já era uma realidade diferente, né? Além de ser uma... Mesmo sendo uma realidade humilde. Então, aí você começa já a se perguntar, né? Você entra naquela fase de se perguntar sobre algumas coisas. E aí a minha adolescência também foi parte disso. Quando eu e minha mãe... Aí, pra tu ver, quando eu e minha mãe começamos a morar sozinho. Nós dois. Caraca. Então, pô, já, sei lá, devia ter, acho que uns 12, 14, por aí. E aí falei, pô, preciso ganhar dinheiro, cara. Preciso ganhar dinheiro, porque preciso trabalhar. Aí, primeiro trabalho foi numa padaria. Tu tava com quantos anos? Eu não sei se eu tava, acho que eu tava com 16 já. Tá. 15 ou 16. 15 ou 16 anos. Aí começa a trabalhar na padaria, que os amigos da escola... já trabalhavam, me indicaram, a gente começou a trabalhar junto. E aí você começa a ter convívio com o dinheiro, de entender... Porra, mas eu não ganho nada, tipo, não dá pra fazer nada. Não, é tipo assim, um dia eu quero esse emprego pra ganhar isso. Aí você começa a ganhar, você fala, pô, mas eu não tô ganhando nada. É assim. É exatamente isso. Aí você fala, caramba. Só que lá na padaria, então eu ficava até tarde, né? Porque eu estudava de manhã e ficava até tarde lá. Então, como recebia hora noturna... acabava já ganhando igual a minha mãe, já naquela época. Aí eu já falava, pô, como assim? Não é pô, possível, mãe, você recebe né? isso, eu recebo isso mano. lá. Aí você, pô, já começa a comparar e ter... Enfim, começa a ter... eu acho que dentro de mim começou muito, sabe... ficar muito satisfeito com a realidade. Eu acho que a coisa mais difícil é você entender que você não é aquele estado atual. Isso é difícil você entender isso. Né? Porque você olha o seu ciclo familiar, você vê todo mundo no mesmo patamar. Sempre, né? Sempre. E, cara, como é que eu saio disso? Que é difícil romper essa bolha, né, mano? Hoje a gente participa de vários lugares que você tem uma proximidade com pessoas iguais a você. Exato. E esse cenário, você tá com pessoas iguais a você. Né? Como é que você sai? Como é que você procura essa informação? E eu fui bem no feijão com arroz de tipo, cara, educação. Eu preciso estudar, né? Eu preciso estudar para tentar sair dessa rotina, desse ciclo, né? Corrida dos ratos, né? Sair dessa corrida dos ratos. Aí começa, né? Procurar, entender como é que funciona um vestibular, né? Como é que funciona um Enem. Que doideira, né? Tipo, a gente não tem uma noção do como que é, né, cara? Não tem parâmetro. Esse dia, até conversando com a Bia falou... Léo, mas você tinha todo o perfil para fazer uma faculdade pública. Eu falei, amor, eu não tinha noção de como funcionava. Como que era. Não é questão de não fazer, é questão de conhecimento. Não sabia. Né? O caminho, né? Aí ela ficou chocada, né? Tipo, meu Deus, olha, como falta informação ainda, né? Falta informação, muito. A gente não tá falando de muito tempo atrás. Exato, cara, exatamente. Não tá falando de muito tempo atrás. Não tô falando de 50 anos atrás, não, cara. Tipo, vai colocar 10 anos atrás? Menos até, né? 10 anos atrás... A gente tá falando... Você tá com 28? Eu tô com 29 agora. 29 agora. Eu entrei na facu com 18, a gente tá falando de 10 anos atrás. Exatamente. Exatamente. Pô, não é muito, irmão? 10 anos atrás o Brasil tava tomando um couro da Alemanha. 7-1. Exatamente. Doideira. E aí procurei informação, falei, bom, faculdade privada, legal. Qual é o custo? Puta, o que eu recebia... Era o custo 100%. Da faculdade. Eu falei, caramba, como é que faz isso? Aí descobri o vestibular, entrei no vestibular, estudei, fiz a prova, ganhei 30% no vestibular. Entrei. Aí começou outro ciclo.
né? Cheguei dentro de casa, conversei com a minha mãe e falei, ó, mãe, vou iniciar a faculdade, só que a gente vai ter que fazer um sacrifício. Eu não consigo mais ajudar. Ou eu pago a faculdade, ou ajudo dentro de casa. Vamos se virar com o que a gente tem. Beleza? Beleza. E foi. 5 anos assim, cara. E uma das coisas é verdade. Tipo assim, se você for pensar, então você trabalhou na padoca e você teve uma visão. Só que uma das coisas foi a faculdade em si, lógico que você aprendeu, você utiliza hoje na sua profissão, a gente vai falar mais disso. Mas uma das coisas foi a faculdade te aproximou de pessoas de um outro nível social. Exatamente. Né? Se você for pensar, eu acho que o maior investimento não foi só a cabeça de... Não o diploma. Do que você aprendeu ali, talvez, nas matérias, mas o ciclo que ela te colocou, né? Exatamente. Que loucura isso. Então você pensa, pô, Unisanta, né? É uma galera que tinha um nível legal para poder estar ali, pagando aquela universidade. Então, eu comecei a me conectar com esse tipo de pessoa, no qual me mostraram um outro lado de vida, né? E tanto que eu cheguei... Começou a entrar em lugares diferentes. Exatamente. E em tudo, em festas, né? Em restaurantes, em tudo, cara. Que, inclusive, para você que não sabe, eu conheci o Léo quando eu fazia faculdade no Santos. Chegou uma amiga pra mim outro dia, a gente tava acho que foi na Copa, né? Foi algum lugar X, aí ela falou, nossa, quanto tempo eu não vejo o Netinho? Aí eu falei, porra, a gente tá sempre junto, né? Tá super bem. Cara, como é que ele tá como é que ele tá na área da arquitetura? Aí eu falei assim, mas como assim na área da arquitetura? Ele falou assim, pô, mas ele tava todo dia na aula, como é que ele não se formou? Eu entrava, né? Caraca, velho, isso era bizarro. Foi engraçado. Mas é porque era a época que, né, a gente tava se divertindo aí, né? Fazendo o que precisava ser feito. Exato, aproveitando aquele momento da vida. E como os caras iam pro bar no final da aula, eu já ia no início. Que eu já ficava esperando os caras lá. E aí ficava lá. E de verdade, era terça, quarta, quinta, sexta. Tipo... Era. Mas você vê a proximidade. É doideira, né? É verdade. Não é? Tipo, não tem coisa que não... Era pra acontecer desse formato, né? Era pra acontecer nesse formato. Era pra acontecer. Tipo assim, tu, Cauê, Fabrício, cara... Pô, era um... Fred, pô, pode crer, o Gui, o Gordinho, pô... Olha essa era galera, um timigão, pô, era uma resenha... Aí você pega o Dani, que voltou agora pra Sampa. Total, pô, não, também pô, tava esquece, junto. Né? Verdade, Ícaro. Ícaro. Olha isso, cara. Mano, super time, cara. Super time. Você vê que todo mundo se fala, todo mundo mantém a amizade por conta de um negócio, tipo... Mano, uma dúvida que eu tava até nos episódios eu já falei aqui. Primeiro, na época que tu estudava na escola pública lá, nos seus 15, 16 anos, tu era o cara mais inteligente da tua sala? Que isso? Você é louco, cara. Esse é o tipo de pergunta que se faz? É o cara que passava vergonha. Não, pô, não é possível, pô. É sério. Tô falando sério. Porque tu é mais inteligente, pô. É. Agora. Ué. A escola é a base. Mas dentro do cenário, né? Acho que pela mentalidade que eu tinha naquela época, você falar que você ia pra estudar? Nunca. Você não ia pra estudar, né? Você tava conhecendo a vida e você tava proposto a outras coisas ali naquele momento que não era estudar, né? O estudo era uma obrigação. O que eu preciso fazer pra tirar uma nota pra passar de ano? A faculdade, não. A faculdade, eu fiz um combinado com a minha família de não ajudar em casa. Eu não tinha dinheiro pra condução, então meu pai e minha tia me ajudavam pra ir pra faculdade. E, porra, eu trabalhava o mês inteiro pra pagar. Irmão, tu tem que fazer valer muito, velho. Como é que eu vou chegar e vou brincar? Mas, pô, se a gente for pensar, então, quando as pessoas falam assim, quando é de graça não valoriza, entra nisso também, né? Porque se for pensar, um pouco. Né? Porque, por exemplo, eu vou usar esse curso aqui de graça. Tu não vai fazer com tanta eficácia quando você estivesse pagando pela parada. Exatamente. Né? Muito interessante isso. Mas, na verdade, a primeira pergunta que eu fiz era baseada em pensar assim. Que eu tenho uma coisa comigo que eu tô aprendendo ultimamente. Os caras mais inteligentes, as pessoas mais inteligentes da tua sala lá da escola pública, hoje, financeiramente, elas se encontram melhores que você? Pelo que você... Vou dar uma piada
Não os amigos de quebrada, porque os amigos de quebrada eu já sei como é que eles são. Não. Eu acredito que não. Sabe por quê? Eu tava conversando com alguns influenciadores esses tempos, e eu tava estudando muito sobre isso. E aí ele falou assim pra mim, assim, um cara falou pra mim assim, Neto, deixa eu te falar uma coisa. Quando a sua filha tirar nota ruim na escola, você tem que falar com ela, chamar a atenção dela pra ela prestar atenção, mas você não pode humilhar ela. Aí eu falei, eu não vou humilhar ela, né? Mas um dia eu já fui, por ter tirado nota baixa, tá? Eu já fui. Já fomos, então beleza. Só que o ponto eu falei, tá, por quê? Ele falou assim, vamos fazer uma reflexão rápida. Dos 30 alunos da tua sala, pensa nos mais inteligentes. A gente lembra do nome deles. Lembra, óbvio. A gente não lembra de muitas pessoas. Não. Mas dos principais, que a professora, nossa, babava, olha, tem que ser que nem ele. Porque tem que ser que nem ele. Eu lembro dos nomes. E ele falou assim, hoje, financeiramente, eles estão melhores que você? Não... Doido. E não é um comparativo de dor entre a situação que a pessoa está vivendo ou não. Mas é só pra gente ter uma reflexão de que todas as pessoas podem chegar em algum lugar quando elas querem. Total. Mas você vê que louco, né? Você me falou isso, eu lembrei de uma outra coisa também, né? Quando a gente fala não só do nível financeiro, saiu uma pesquisa, levantaram toda aquela galera tipo de nome, JP Morgan, Rockefeller, toda a galera da história, e colocaram numa lista quem era top one financeiramente. Aí ganhou Rockefeller. Disparado. Beleza. Aí teve um nome que não foi apontado lá e todo mundo achou estranho. Rei Salomão. Aí todo mundo falou, mas esse Rei Salomão, eu já li vários livros dele, além do livro de Provérbios, li livros extras pra entender. Por que esse cara não estava nessa lista? Porque justamente só falava de dinheiro. E ele foi um cara, em termos de riqueza. Interessante, né? Então, aí quando você lê o livro que fala sobre ele, diz o seguinte, ele sim tinha muito dinheiro pra época, ele tinha filhos maravilhosos pra época, tinha uma mulher maravilhosa, tinha uma família maravilhosa e tinha sabedoria incomparável naquela época. Por isso que ele se torna o homem mais rico da história. Então vê como que é o complemento de coisas. Riqueza não é só o sinônimo do dinheiro, né? Exatamente. Caramba, que interessante isso, hein, Léo? Você tá um cara estudado, hein? Isso pra você ver, né, galera? Pra você que não deu o valor do cara o dia. Agora o passe tá alto. Porque, assim, eu penso muito nisso, assim. Eu já fui, né, muito humilhado pensando nessa parte de educacional. Porque eu nunca fui o cara mais inteligente de nenhum lugar. Eu sempre fui considerado um cara esperto. De absorver coisas rápidas, assim. De olhar o que tá todo mundo olhando numa direção. Eu falo, mas por que ninguém tá olhando pra esse lado, cara? Resolver problema. Sabe, assim, Então, eu sempre construí a minha vida baseada nisso. Então, eu olhava as dificuldades que minha família tinha e eu pensava como eu podia solucionar. Eu olhei o mercado financeiro quando eu entrei, que eu queria ir pra área de trading, e aí daqui a pouco eu olhei e falei, mano, calma aí, ninguém tá indo pra esse caminho aqui, que era a educação financeira, e aí eu comecei, foi onde eu me tornei, graças a Deus, um destaque nisso ainda, mas ainda tem muito chão. Eu falo que eu sou 5% só do 100% que eu tenho pra fazer, então tem muita coisa pra eu fazer. Mas no seu caso, quando você começou a entrar nesse universo, nessa nova bolha, né, que a gente pode considerar, isso fez com que você mudasse seu pensamento, beleza. Mas como foi pra mudar a sua atitude relacionada à sua família? Porque você sai de uma bolha pra ir pra uma nova, só que aquela lá permanece contigo pro resto da vida. A tua família, os seus amigos da segunda bolha, que é a faculdade, a fase da faculdade, esses alguns ficaram, tipo eu que sou amigo da faculdade, e outros foram embora. Mas a sua família é a primeira bolha. E ela continua. Como elas entendem? Como que você fez pra elas entenderem sua visão de vida? Cara, sendo bem honesto, eu nunca procurei... Eu sempre deixei claro onde eu queria chegar. Mas eu nunca forcei ou procurei... sabe... vocês precisam estar do meu lado pra eu chegar em determinada coisa. Eu fui andando. E naturalmente gera... questionamento, gera opiniões no qual talvez não concorde com determinadas situações ou atitudes que a gente esteja tomando. Mas sempre houve um respeito. Isso que é o mais importante.
E tá tudo bem. Porque a mentalidade que eles possuem, que a galera possui, talvez ainda não seja a mesma que eu tenho, né? Total. E quem vai ter essa mentalidade, naturalmente? Só pode ser eles. Não tem como eu colocar isso na cabeça de ninguém. Aí a gente quer forçar uma situação. Não forçaram comigo. É isso aí. Entende? Naturalmente eu corri atrás disso. Então, foi muito natural. E continua sendo, né? Eu acho que é o que você falou. A gente tá bem longe do que a gente quer ainda conquistar. E talvez esse abismo vai ficar maior. Talvez esse abismo vai ficar maior. É verdade. Porque você não para. Eu também não paro. E o que a galera tá fazendo pra acompanhar? Soltando pipo. Não, tô brincando. Tão parado, vivendo a mesma coisa. Não é que tá parado. Tá vivendo a mesma mesma coisa. Entende? Então, a gente precisa respeitar e entender essas atitudes que eles estão levando, porque a gente já tomou aquela atitude lá atrás. Né? É difícil você entender. É difícil sair. É muito difícil sair. Só que é o seguinte, hoje, por te conhecer, eu entendo que você, nós chegamos numa terceira bolha. Agora, né? Então, nós passamos a primeira... Aí tem a segunda, que é quando a gente encontra um grupo de amigos que tem uma qualidade de vida melhor, que tem pais que, tem negócios e são empresários e renomados. E a gente era só gente boa da praça, que trocava ideia com boas coisas, né? Tipo, tô aqui, hein? Exatamente. E tipo assim, e hoje a gente muitas vezes é amigo dos pais. Exato. Desses caras que são nossos amigos. Essa terceira bolha, ela leva a gente para um nível muito maior. Então, se a gente fosse colocar para ficar num cenário fictício aqui, né, pra gente imaginar, é tipo assim, um dia a gente conseguiu falar sobre R$1.000 com a primeira bolha. No outro dia a gente conseguiu falar sobre R$10.000 com a segunda bolha. E um dia a gente tá numa outra bolha que tá falando de R$1 milhão. Perfeito. Só que a primeira bolha agora ficou longe demais. Criou um abismo. Muito abismo. Mano, tem um episódio recente agora, nada a ver, só mais pra entrar nisso aqui que você falou. Meu pai me ligou e eu pedi pra ele resolver uma parada pra mim, né? E aí eu falei, pai, é só tu entrar, colocar a senha e resolver isso aqui pra mim. E aí ele entrou e tipo assim, a gente tava falando de um valor de 6 dígitos, tipo, R$150 mil. Tá. Que eu precisava executar um pagamento de um negócio e tal, não sei o quê. Meu pai não conseguiu fazer. Ele falou que a mão dele ficou tremendo. Ele falou, eu não consegui fazer. Ele falou assim, Neto, não dá pra mexer nisso aqui. Não dá. E ele falou porque a mão dele ficou tremendo, pô. Ele falou, eu nunca tinha visto isso. Mas é uma outra realidade. Sabe o que eu falei pra ele? Então resolve essa, de 1.500. Não, mas o ponto maior é, você vê só. Mas uma das coisas que eu indago comigo, assim, como que a gente fez pra evoluir isso? Como que a gente buscou isso? Aonde a gente vai falar? Por exemplo, tem um curso pra isso? Existe um... Cara, como que é? É muito mais, eu acho, que o querer do que sobre o saber, às vezes, sobre isso. Porque eu falo hoje, né, pelas movimentações que eu vejo com os clientes que eu tenho, que são... pensa só, a NP Company um dia foi uma empresa criada para cuidar de pessoas que recebem R$1.500 por mês. Foi essa que foi criada. Mas hoje eu tenho clientes que recebem R$89 mil por mês. E eu tenho que falar com ele com a mesma força do de 1.500. Só que só tem um detalhe, bicho. O cara tá estacionando um Porsche vendo uma casa em Alphaville. É uma outra realidade. E a gente tem que se adequar a essa nova realidade. Mas o porquê ou como... É difícil isso responder. Né? Mas pensa nas dificuldades. Vamos falar hoje do nosso núcleo. O Ângelo logo vai vir aqui. Lá a gente tem, juntando todas as empresas, deve ter 160 funcionários registrados. É muita gente, bicho. É muita gente. É uma baita de uma responsabilidade. Funcionário é muita gente. Mas pra mim, também era uma... eu ficava muito inconformado de eu acordar às 5 horas da manhã e pegar o busão 6h30 pra ir trabalhar. Tipo, lotado, aí... dava chuva, a Nossa Senhora de Fátima Travava. cheia de água, você ficava... Eu ficava inconformado com essa realidade, entende? Então é sobre o que você tá disposto. Talvez para aquela pessoa tá tudo bem, porque ela vai ir pro trabalho dela, vai receber um salário, e às vezes é o topo dela, que é tipo 3, 4, 5 mil reais, é o que ela almejava. E pra gente não, a gente, tá 5 pau não, é pouco, quero 10, é pouco, quero 15. Só que a gente tem que pagar um preço. Será que todo mundo quer pagar esse preço?
Isso é. Isso eu falo muito aqui pros meninos, assim, quando eles olham pelo estilo de vida que eu tenho e tal, e quando olha o carro que tem, é o rolê que vai fazer, ou uma viagem que nem a gente tava falando no início, né? E aí, tipo, você, pô, é animal, óbvio que é animal. Mas você quer trocar? Só que é o seguinte, uma coisa é você poder ficar, por exemplo, fazer uma viagem de uma BMW daqui pra São Paulo em 1 hora. A outra coisa é você ser 24 horas essa pessoa. Que é o peso maior, que é o cara que vai se preocupar, que tem que pagar as contas. Que tem que pensar no plano que é o seguinte, se não tiver mais cliente, como que eu vou me sustentar? Todas as pessoas que trabalham comigo, ou qualquer outra profissão que seja, elas têm o poder de troca. Eu, como empresário, não tenho poder de troca. Não tem. Tu tem poder de troca? Nenhum. Inclusive, falando nisso, você lembrou lá... A primeira obra, acho que eu nem... Não lembro se eu te contei isso, eu acredito que sim. Né? Porque eu me formo, beleza? Me formo em 2018, aí em 2019 veio para iniciativa privada. Eu trabalhei 3 anos na Prefeitura de Santos, fiz estágio. Né? Conheci muita gente legal, muita gente boa. Quando eu me formo, acabo de me formar, liga um engenheiro pra mim e fala, vamos fazer uma obra junto. Eu falei, só que aqui vai ser diferente. Aí, beleza, conversei com ele e falou, aqui você vai ter participação nos lucros. Aí eu falei, pô, como é que funciona isso? Top, né, meu? Acabei de me formar, ele gostava muito de mim, confiava muito. Falou, não, é o seguinte, tem o valor da obra, chegou no final, a gente divide o lucro. Eu falei, beleza, pô, acabou de me formar... Já pega uma dessa daí, né, meu? Eu não posso abrir muito aí. Era uma puta de uma obra de pavimentação. Uma obra de valor hoje acho que foi, se não me engano, foi 4,5 milhões. Irado. Aí fizemos uma obra, bibibi, bobobó. Só que qual foi o lance? A gente assumiu a obra aqui, a gente tinha equipe técnica e tinha uma outra empresa que tinha pego essa obra que fazia a gestão. Então a gente era a parte técnica, a empresa fazia a gestão financeira. A obra era dessa empresa. Beleza, ficamos 10 meses na obra. Trabalhamos muito, a obra ficou perfeita. Chegou no final da obra, 3 meses depois, o cara chamou a gente, escritório lá na Berrini. Puta escritório. Chamou a gente e falou, é o seguinte, essa obra deu prejuízo. É doido, né? A gente... E, pô, imagine... Já fazendo o cálculo, a gente já sabia quanto ia. Já falou, agora eu vou comprar alguma coisinha pra mim. Vai entrar uma grana. Já usou alguma coisa do cartão de crédito esperando pra pagar. Cara, e os caras, não, essa obra deu prejuízo, a gente, não deu, não tem como, não sei o quê. Enfim, eu aprendi muito sobre negócio, sobre confiança, sobre com quem fazer ou com quem não fazer negócios. Enfim, foi uma escola aqui. Foi uma escola, porque foi logo quando eu me formei. Foi no primeiro ano que eu me formei. Cara, e que tipo, baita... Tem que ter um controle emocional gigante também, porque você pode se decepcionar com a área, pô. Né? No todo. Aí, o que acontece quando a gente entregou 2020, 2021, pandemia? Aí, você tava esperando uma grana, essa grana não entra, vem a pandemia. Trava tudo, a gente tava com funcionários, porque a gente pegou pra essa obra. A gente, o que a gente faz? Conversamos... Cara, mas aí é aquela coisa de fazer as coisas bem feitas. Foi uma puta de uma obra. Eu acho que foi uma das melhores obras que a gente já fez até hoje, assim. Caramba. E rendeu muito serviço pra gente. Muito. Até foi hoje, tipo a tua vitrine ali. Foi como se vocês pagassem pro lançamento de vocês, né? Foi isso aí. Aí, na pandemia, a gente fez muita obra. Muita obra na pandemia. Porque tava liberado... obra, então a galera sabia que a gente tinha acabado de entregar, tava com essa mão de obra ociosa, começaram a chamar a gente, a gente manteve todos os funcionários. Caraca. Fala que recuperou o que não recebeu, óbvio que não. Nunca mais, né? Mas fez muito mais. Mas fizemos muito mais, enfim, abriu outras portas e você... não fica revoltado. Esse eu acho que também é um grande lance. Por mais que eu sempre vim de uma situação que eu falo, né? Não é 0, é menos 1, 2, 3. Você não cria uma revolta. Cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar? Eu preciso trabalhar com isso? Eu preciso fazer isso? Preciso vender aquilo? É isso aí. Entende? Então não é tipo, o governo, é o fulano, é meu patrão. Não é. O que você precisa fazer? Alguma coisa você precisa fazer pra sair daquela situação. Eu sou bom. Então prova que você é bom. Vai lá fazer. É tua empresa, então sai e empreende. É isso aí. Cara, eu comento muito mais disso, porque assim, a minha cabeça é 100% isso.
Pô, um dia eu queria ganhar 5 conto, cara. E tipo, cara, quais são as trilhas pra ganhar os 5 conto? Pra ganhar 10, pra ganhar 20. E agora, o próximo objetivo? Um exemplo, a própria NP mesmo, a construção do todo, mesmo de quando eu fazia o planejamento financeiro ou não, eu olhava e falava assim, cara, eu queria ter isso de faturamento no ano. Tá. Aí você vai olhar, você vai falar assim, cara, você vai depender de governo pra fazer isso? Não dá. Você vai depender de outras empresas? Não tem como. Cara, eu tenho que depender de quem? De mim. Qual é o processo que eu tenho que fazer? Tem que ficar chamando 1 a 1 no Instagram pra mostrar meu serviço? Então eu vou ficar fazendo 1 a 1. O que eu tinha? Morava no apartamento 33, uma internet e ficava mandando mensagem 1 a 1. 1 a 1. Até o momento que chegou aqui hoje. Exato. Mas você vê, é o querer fazer, né, cara? E não ficar se vitimizando do todo, né, irmão? Pra mim, essa é a palavra, cara. Se vitimizar. Isso aí. Sério? Ah, cara. Você. Quando você olha o nosso entorno, tipo. É sempre um terceiro. Mano. É sempre um terceiro. Isso que, sabe? Cara, é sempre um terceiro. Dá uma agonia, cara. Não é possível, que é sempre um terceiro. Caralho. Nunca foi tudo e um pouquinho, pô. Não, isso você pode perguntar pra 90% das pessoas que convivem com a gente. Se você fala assim, irmão, por que tu bebeu essa água? Vai arrumar um argumento de um terceiro, cara. Vai aparecer uma outra... Não, é porque eu via fulano de tal bebendo e me deu sede. Não consegue falar, cara, porque eu estava com sede. Não consegue. É difícil. Então... Isso é verdade demais da conta, né? É muito. Então, pô, eu fui... Ah, beleza, vamos fazer uma obra. A gente acaba de entregar, eu nunca vou esquecer, a gente entregou a obra numa sexta-feira, na segunda-feira foi a pandemia. Certinho. Começa a pandemia, a gente, um mês ficamos matutando, a gente, puta, o que a gente faz com essa galera? Começa os telefonemas, a gente volta começa tudo pro game. Girar, opa, vamos pagar os funcionários. Porque quando você tá numa situação dessa, você não quer, tipo, pô, vou ganhar dinheiro agora. Não, eu preciso pagar essa galera, cara. Defender. E tem um propósito claro, né, Léo? A gente nunca, tipo, por mais que a gente pense sempre em evoluir financeiramente, mas a gente também, nós dois sempre fomos pessoas de pensar, né? Tipo assim, como que vai ficar aquela pessoa? Exato. Né? Agora, se a gente pegando esse gancho aí da pandemia, dessa evolução da empresa, dos 140 colaboradores quase aí, uma das coisas fundamentais na construção civil é uma área que dá dinheiro, Léo? Porque assim, o cara que tá saindo da faculdade agora, ou o cara que começou arquitetura, ou o cara que se formar em engenharia, e de verdade, eu falo isso porque existem muitas pessoas que eu conheço que se formaram em arquitetura, até porque eu fiz essa faculdade, tô brincando. Conheço muita gente que se formou em engenharia e trabalha com outras profissões hoje, né? Porque de repente não era o que imaginava, ou porque tem o argumento muitas vezes de mas não tem espaço na área, não tem lugar pra área. O que é essa área, irmão? Cara, se falar de dinheiro... Porque tu vive disso, tá? Se você falar de dinheiro, pode pegar esse dado. É a área que mais formou milionários no mundo. Tá. É o mercado imobiliário. Então eu já vou sair fora da educação. Mas, óbvio, isso é uma outra realidade, é só um dado. É o seguinte, o cara que se forma, o início sempre vai ser difícil. Pra qualquer área. O cara é médico, qualquer área vai ser difícil. O cara vai ter que dar plantão. Até ele achar um lugar legal, ele vai ter que rodar a cidade, vai ter que... Enfim. Então, na construção civil, idem. O cara que ganha mais, o cara que ganha menos. Existem os bons profissionais... E talvez a galera que precise se preparar mais ou não aceitou uma dor lá no início. Perfeito. Certo? E assim, acho que como qualquer área e qualquer lugar, é a capacitação da pessoa. Entende? Então, existe sim um puta do mercado. Existe, você vê, eu acho que foi mês passado, que foi o recorde de vendas de apartamentos no Brasil. Cara. Se eu não me engano, foi mês passado ou mês retrasado, enfim. Então, assim, quando vocês falam em obra, qual a possibilidade daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos não ter obra? 50 anos não ter obra. Não existe, né? Eu acho que a dificuldade hoje do mercado é mão de obra qualificada. Como em qualquer setor do Brasil. Isso tá? Pode jogar pra cima que é difícil, irmão. Entende? É difícil. Porque hoje, né, aquela galera, o pedreiro, o carpinteiro... Enfim, os profissionais, né, que estão ali na produção, essa galera mais velha, a galera mais nova não estão vindo já se capacitando, né? Não estão se capacitando para exercer essas funções,
né? Tá muito disperso. E essa galera mais velha hoje tem um salário altíssimo, só que talvez daqui a 10, 15 anos Ele já elas não estão deixa mais de aí, existir. né? Então, essa é uma dificuldade. Mas quando você fala aqui, do engenheiro, porque existe um leque muito grande do que você pode trabalhar. Então, Pô, isso que você falou faz tanto sentido que, tipo assim, se um jovem de 16 a 19 anos agora, ele começa a acompanhar uma parte de aprender sobre elétrica, um exemplo. perfeito. Uma Faz um elétrica. curso no Senai Faz um curso- de R$ 500. Vai ter uma hora que o preço dele vai ser infinito, pô. Porque ele vai precificar o jeito. Se ele for bom, um cara honesto, certinho, que vai fazer um trampo de extrema qualidade, ele vai ser uma mão de obra que vai estar o mercado vai estar gritando por ele. Ontem, estava com mais 3 profissionais, cada um de uma empresa, empreiteira. E a gente estava discutindo exatamente isso e eu falei para um deles, pô, mas quanto que tá o valor dos teus profissionais? Vou te dar um exemplo. O carpinteiro, que é quem faz toda a parte de madeira, forma e tudo mais, o cara tá ganhando R$8.500 no mês. Caramba, Então, velho. tipo assim, porque... E se você não pagar, ele vai para outro lugar. Não é que ele tá 10 anos dentro da empresa. Entende? Não, e tem um detalhe, tá? Pra você que tá em casa e não tem noção disso, R$8.500 hoje é apenas, se eu não me engano, 4, 5% da população brasileira ganha. Não, um médico tira isso. Ô, Léo, caraca, velho, isso daí é bizarro de se pensar, né? bizarro. É porque aí os jovens hoje crescem olhando, tipo assim, o mundo digital, que tá todo mundo aqui agora, e aí agora, obviamente, a precificação vai caindo, vai murchando aqui. Mas, pô, se o cara tiver vontade de trampar mesmo e ir pra cima... Ele vai se dar super bem, cara. Super Porque bem. tem tudo, né? Na área de construção civil, você vai falar de hidráulica, de elétrica, Tudo. carpinteiro... Tudo. Ah, não... Porque assim, faculdade, óbvio, talvez seja o sonho de muita gente fazer, mas às vezes requer umas outras coisas que não consiga, mas nada impede de ter uma outra profissão, né? Óbvio que o digital acaba sendo um sonho. Mas pode ser um a mais ali também. E pode ser potencializar uma o que você mais. quer ser. Exatamente. Né? Então você pega, um encanador, você falou, um carpinteiro, um eletricista, enfim, você olha esse leque na construção civil de pessoas, que é um curso no Senai que te capacita, e você vai ter trabalho pro resto da vida, cara. Putz, mano, e sabe uma parada? Sempre que a gente tem dúvida, a gente não sabe onde procurar esses profissionais, é verdade. Por exemplo, eu sempre recorro a você, mas a verdade, se você pensar assim, putz, preciso procurar um eletricista, pega no teu celular aí e vê quantos tu conhece. Carpinteiro, hidráulico. Você vai ficar caçando, pô. E outra, você vai contratar um serviço com dúvida, porque você não sabe quem é bom. E aí você tem que procurar... E, cara, faz muito sentido isso, né? Cara, é difícil. Você pega hoje, você tem várias construtoras grandes hoje subindo empreendimentos aqui em Santos. Guerra. Por isso que um cara desse tá super valorizado. Porque não tem gente pra trabalhar. Então, o cara sai... você pega... Não vou citar nome, mas você pega uma grande construtora que tá fazendo 2, 3 empreendimentos ao mesmo tempo. Por quê? Pra gerar esse pessoal. Porque a partir do momento que sair... dificilmente vai retornar, entende? Já vai estar em outro lugar. Que loucura, entendeu? Aí um prédio, demora... parte de estrutura, demora 1 ano para ser construído. Esse cara vai ficar 1 ano preso lá com esse cara. Então, você vê que... E ele ia precisar, antes de terminar esse 1 ano, já ter uma outra obra pra esse cara continuar na mesma construtora. Exato. Por isso que os caras não param. Você pega essas construtoras grandes, os caras não param. Vai emendando uma na outra por conta de mão de obra. Bom, beleza. Deixa eu te falar uma outra coisa. Tu acha que o Léo, que se formou em arquitetura, que hoje comanda uma porrada de coisa aí, tem mais de 50 obras, dos sonhos dele, quantos você, tipo assim, você fala assim, cara, isso daqui eu concluí, ou não, você acha que você ainda não concluiu muitas coisas, assim. Lógico que a gente fala assim, que nem eu falei, o meu é 5% de 95. Uhum. Só que, pô, eu olho onde eu tô hoje, já vivo um sonho. Já vive um sonho. Eu já vivo um sonho. Não imaginava um dia. Primeiro, tá num podcast com um cara que eu tenho como um irmão, aqui trocando ideia dentro do escritório da NP Company, com uma equipe inteira aqui podendo falar sobre isso, com o público assistindo, tipo, não dá pra imaginar isso um dia. Sim. Então eu vivo um sonho. Mas ainda assim eu sei que eu posso muito mais. Tem alguma coisa que te marca, que você fala assim, cara, isso aqui pra mim é uma baita conquista? Nossa. Cara, eu acho que ainda a gente pode fazer muita coisa boa, né? Muita coisa boa mesmo, dentro, não só... Porque assim, quando a gente fala de estar realizado, eu acho que tem várias áreas da vida, né?
né? Pô, hoje eu tenho a Bia do meu lado, tipo, uma pessoa incrível, quero casar, então, pô, ainda não Bia, atingi o objetivo. Se você conseguiu fazer com que esse cara me fale um negócio desse, você é uma mulher campeã. Porque era uma frase que eu não imaginava ouvir dele. E nessa vida, pelo menos, não queria me ouvir, não. Então, pô, tenho o sonho de ser pai, você já tem essa realidade, né? Tem esse sentimento. Então... Pô, pra quem é cuidar do sobrinho, agora já vi que a herança vai ser dividida. Então tem muita coisa que se completa, eu acho que ao longo da vida, que a gente vai tendo um olhar, né, diferente, vai amadurecendo. Total. Né? Então, pô, como empresa, o Léo, pô, tem muita coisa pra fazer, por que não fazer obra em outro estado, por que não... até brinco com a Bia, que a Bia fez intercâmbio no México, tem um mercado muito parecido com o brasileiro, com o Brasil, fazer obra lá. Então a gente, puta, discute várias coisas de, caramba, tanta coisa que a gente pode fazer, né? O que falta, né? Vamos alcançar, vamos faz pra colocar essa pontezinha, né? Mas, cara, hoje eu sou muito feliz com a situação que eu tô. Vivo um sonho do que eu planejei lá atrás, né? Entendi. Eu acho que foi maior do que eu projetei, porque primeiro era aquele sonho, pô, entrar na facul, beleza, depois se formar. Então, olha esse período que a gente está se doando. E depois da facul, falei, caramba, depois da facul, eu preciso de dinheiro, cara, preciso recuperar o que eu investi. Já tinha essa mentalidade, né? Então, vamos pra cima. Aí, consegui. Aí vai mais. Então, é degraus. E né? outra, eu falo por mim também que é como se a gente fosse tendo novos sonhos, né? Exatamente. Dentro desse grandão que a gente tá vivendo, que é o, tipo assim, dentro da vida. Um exemplo, um dia eu tinha um sonho de ter a BMW, né? Que é uma parada que eu gosto de compartilhar, que eu sei que o teu é o Volvo. E aí eu olhei e falei assim, cara, aí tem ela. Aí você fala, tá. E agora? Precisa de um sonho novo. Aí já coloquei um Porsche na reta. Vamos ver qual que vai ser. E vou trabalhar. É natural. Entendeu? Mas é um processo de, tipo assim... Só que é o seguinte, a BMW um dia foi um sonho de anos buscando, falando... Então, quando que vai a BMW chegar? foi um abismo. Irmão, aí você... perto do que era... Você deu aquele... exatamente. Então, tipo assim... Hoje, por isso que eu te perguntei isso pra saber. Hoje você acredita estar vivendo este sonho, mas tendo outros novos pela frente? Com certeza. Com certeza. E que nem aquilo que a gente falou do Salomão, né? Da riqueza. Óbvio que o dinheiro é importante, a gente tem um CNPJ e a gente vai querer ter lucro. Ponto final, senão não faz sentido nenhum. Mas ao longo desse processo, quando a gente tá olhando esse entorno, pô, é um prazer estar aqui e tá te vendo nessa mesma situação. É um prazer receber, porra, no teu puto apartamento que você teve. A gente foi no AP33, hoje você me recebe naquele puto apartamento, a gente troca ideia, é isso aí. Entende? Então, essa caminhada eu acho que é muito importante, além de, tipo, óbvio, você tem os seus objetivos, eu tenho os meus, a gente vai conquistar. Porque, assim, hoje não tem mais barreira. Pra mim, eu não vejo... rompeu... eu não tenho mais barreira. Isso é. Hoje é o que eu preciso fazer. Acabou. É o que eu preciso fazer. Eu preciso, pra eu estar no ponto... Eu tava no ponto A, queria pro ponto B. Agora não é nem o C, né? Aquele... Já tá no J. J. Aí você fala, o que eu preciso escalar? É isso. Mas e essa passagem? Entende? Pô, tem um netinho. Pô, o que será que tá precisando? Pô, isso que a gente contribui? De alguma maneira, né? Isso é verdade. Entende? Isso faz muito sentido. Não, total. Bom, pra gente ir pra nossa reta final, aí agora é legal porque no início você falou assim, pô, é pra gente ver isso no futuro. Então, como agora, antigamente era um Léo que não queria casar nada, né? Agora tem. Mas, mano, eu queria que você guardasse na memória, não uma mensagem, eu sempre falo pra falar um negócio da gente e tal, mas você eu já conheço muito bem, assim, a gente tem muitas boas memórias juntos, assim. Mas, de verdade, eu queria que você pudesse dar uma mensagem pro Léo do futuro. Mas pro Léo do futuro, que aí é um cara que eu nunca imaginei ver, que é o Léo pai. Porque você sempre falou que você não queria ter filhos, que você ia, na verdade, ia pegar os meus e ia tocar. Criar os meus. E assim, agora você falou um negócio interessante. Falou assim, cara, pô, eu quero casar, quero ter filhos, vejo você com a Maria Joana.
E que pra mim, eu falo que nossa, não tem... É um outro neto. Existe o neto antes de Maria Joana e existe o neto pós Maria Joana. Então eu queria que... Porque assim, quando a gente passar o tempo daqui, sei lá, 5, 10, 15 anos, e aí já tá com essa criança, ou talvez você já tenha um adolescente, não sei... Mas a gente olhar esse episódio aqui e falar assim, Léo, tu lembra do recado que tu deixou? Vamos procurar, porque eu sempre falo... Vai estar gravado. Vai estar gravado. Isso aqui, o NPcast, eu sempre compartilho com todo mundo. Não, por mais que seja pra você que tá escutando aí no carro, ou você, é muito da hora pra você, mas ele foi muito mais feito pra mim. Porque essas histórias aqui vão ficar. Vão ficar. Elas vão ficar. Com o Cauê foi a mesma coisa quando veio, com o Thiago, com meus irmãos, com meus pais, com os outros convidados. Principalmente quando são pessoas que convivem comigo, assim, e sabem, né? Pô, o Léo, eu lembro, a gente morava em São Vicente, próximo da casa um do outro, e tipo, cara, eu fazia Uber de tarde e de noite, e levava esse cara, às vezes, pra sair junto, a gente de noite, tipo, compartilhando as moedas. Compartilhando o lanche. Compartilhando o lanche, mano. A gente comprava um grande pra dividir pra comer. E era o que a gente tinha. E tipo assim, pô, tá aqui hoje já é uma baita memória. Já. Só que a gente não gravou esse podcast lá no começo. Que a gente poderia falar daquele momento. Tipo, pô, imagina quando a gente puder tá assim e Seria tal. muito bacana. Seria muito da hora. Só que a gente tá tendo a oportunidade hoje, então, de criar uma nova memória, que é essa. Pô, a gente foi pra Europa junto e tal. E aí a gente olhar daqui a, sei lá, 10 anos e aí você pudesse falar isso. Só que não essa mensagem pra mim. Essa mensagem pra família que você vai construir a partir de agora. Primeiro, parabéns onde você chegou. Isso foi fruto de coragem, né? E eu acho que mais do que coragem é entender os cenários que você estava vivendo, né? Isso é muito importante. E respeitar os ciclos que você estava vivendo. Porque o ciclo que a gente está vivendo é parte de uma coisa muito maior, né? E essa coisa maior a gente não entende. É Deus lá em cima que fala, filho, você vai passar por isso. E a partir do momento que você entender por que você está passando por isso e parar de julgar e começar a agradecer, você vai para um próximo ciclo. É isso aí. É fato. Aí começa essa mudança de processo, né? Então, cara, parabéns pelo homem que você se tornou. Parabéns pelas amizades que você tem do seu lado. E é isso. Dê sempre valor para sua família. É isso aí. Agora, e esse casamento? Até eu gosto deles. Léo é meu irmãozão. Que isso. E pra essa família que você vai construir? Quando que vai ser esse casamento? Calma, estamos no projeto. Não me aperta, né? Não me aperta. Mas, mano, de verdade, de ouvir ele falando que quer casar e ser pai, gente, vocês não estão entendendo, por isso que eu tenho que me emocionar mesmo. Não é sobre o dinheiro, nunca vai ser. Tô lembrando ele falando da riqueza. Porque, cara, pior de tudo eu lembro um dia, a gente tava aqui em Santos, no canal 5 ou 6, aí a gente olhou um apartamento que tem ali na ponta da praia, que tem, tipo, uma varanda gigantesca de vidro, e aí a gente ficou olhando, quanto será que é esse apartamento? E aí você fazendo essas contas, né? Quanto será que é? Quanto que o cara investiu? O que aconteceu e tal? Aí eu falei, pô, tu já pensou morar isso? Eu casado, meu filho, e tu casado, eu solteiro, com meu cachorro. Eu falei, pô, cara. Então, tipo assim, a gente nunca... E de verdade, pra mim, eu fico muito feliz porque isso aí é uma verdade minha, né? E não é uma verdade absoluta. E cada um tem o direito de ver o que quiser. Mas a composição de uma família, eu acredito que seja a maior obra que um homem pode construir. Né? Lógico, que eu falo, quer viver assim para o resto da vida? Sim, tá tudo bem. É direito de todo mundo. No meu ponto de vista, eu acredito que é a obra mais difícil, porque ela se trata de várias coisas, de construção física, mental, espiritual, de amor, como lidar, como você tratar bem, como você sorrir, você se preocupar com uma ligação, com uma mensagem. Então, é um composto tão difícil de você fazer isso dar certo, que eu acredito que seja o maior desafio. E, tipo, ver hoje... Um dia eu não tinha essa esperança, né? Agora que eu tenho, então melhorou muito. Assim. Não, e eu acho que acaba sendo injusto da nossa parte. Hoje eu tenho esse pensamento. Injusto da nossa parte, injusto com o mundo. Porque a gente reclama tanto de coisas ruins no mundo. Eu sou uma pessoa boa, você é uma pessoa maravilhosa, a Bia, então, é uma pessoa incrível. E por que não a gente não colocar uma pessoa no mundo e ensinar ela coisas boas para que ela também gere outros frutos? Da hora esse pensamento. Porque se a gente reclama de um ecossistema, né?
que a gente tá fazendo pra mudar além da gente mesmo? Que da hora esse raciocínio. Porque daqui a 10, 15 anos, essas pessoinhas, né, que vão estar... A gente já não tem mais opinião, a gente já não tem mais nada. Mas essa pessoa que a gente plantou, né? Então, ela que vai gerar e vai fazer um bem e vai... Entende? Então, acho que é um pensamento... Eu acho que eu acabei vendo dessa forma, de tipo... Tô sendo egoísta, não só comigo, mas com o mundo. Com o que foi entregue pra gente também. Exatamente. Cara, sensacional, racional. Bom, indo pra nossa reta final, quer dar um recado pra alguém? Pra sua família? Cara, só agradecer a todos aí nessa passagem, que estão por vir, e os que estão do lado. Porque também, se você não acompanhar, irmão, você vai ficar na passagem. Não, mas é verdade. Não. Cara, vou te agradecer primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer todo mundo. Obrigado. Obrigado a você. Aqui. É uma honra, volto a falar, é um dos caras ali de uma composição da minha vida de amizade que me fez crescer muito. Quando o Big Mind existia, foi um dos caras que ali me colocou pra fazer plataforma e me encheu o saco, me conectou com pessoas. E aonde eu muitas vezes não enxergava, ele me fez enxergar. Então, por mais que eu fizesse os meus atendimentos, eu já estava no mercado financeiro, mas ele, Neto, por que tu não profissionaliza? Por que tu não abre um CNPJ? Por que tu não faz isso aqui? Desse jeitinho dele aí, falando. E aí foi começando, aí eu entendi o que é ter um CNPJ, contrata um contador, vê uma plataforma, vai para uma agência de marketing e todas essas partes, você arruma investidores, todas essas partes, o Léo foi um cara, a linha ali entre isso, então eu sou um cara muito grato, quero deixar isso aqui também gravado na memória que eu sou um cara muito grato à sua vida, você faz parte dessa jornada sem dúvida alguma, assim, não tem nem onde tirar nem colocar mais coisas aqui. Enfim, então te agradecendo aqui pra isso ficar na memória nossa aqui guardado só também. Só uma pequena ajuda, o mérito é tudo tá dele. Maluco? Pequena ajuda. E tirando quando a gente foi fazer um treinamento em Florianópolis, né? Caraca, é verdade. A gente foi fazer um treinamento também. Em Florianópolis. E um outro adendo. O Léo foi o cara que junto com o Thiago Andrade pegou o vídeo do Danilo Zanini pra me dar, quando vocês forem fazer o treinamento junto, que eu falo em todas as palestras aí, quando verdade, a gente compartilha. Ia terminar sem falar disso. Mas o Léo e o Thiago Andrade foram as duas pessoas que foram fazer um treinamento lá em São Paulo, onde eu vi a foto do Zanini e falei, mano, se vocês encontrarem esse cara, só pede pra ele tirar uma foto. Ele foi lá e fez um vídeo e ele já participou aqui do podcast, o Zanini, o Thiago e hoje o Léo. Pô, muito... Fera. Tá, Lucas, isso aqui é uma honra ver esse ciclo. É loucura. É loucura. Enfim, irmão, obrigado por isso. Bom, eu que agradeço. Você que tá em casa ou tá escutando pelo carro, não deixa de fazer o seguinte, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixa um comentário, compartilha com mais pessoas. Com isso você vai entender que mais pessoas vão ser transformadas, porque a minha ideia do NPcast é 100% essa, fazer com que você, através de um conteúdo de verdade, possa ser transformado. Faz o seguinte, você que tá escutando pelo Spotify aí na academia, se você tá no carro, cuidado, mas só clica no coraçãozinho rapidinho aí, porque sempre que você for notificado, sempre que sair um episódio novo, você vai ser notificado de algo novo, tá bom? Galera, muito obrigado por participar de todo esse tempo aqui com a gente, esse tempo de qualidade, de evolução. Agradecer ao Léo mais uma vez, agradecer a todos vocês que sempre estão compartilhando e falando com a gente. Se preparem que vem muito mais novidade por aí e tamo junto. Um grande abraço e tchau, tchau.